comentar com você neste vídeo sobre o desfecho, o possível desfecho, né, da saída do Ferreirinha do Grêmio e qual seria o destino do jogador neste momento, né? Há dois clubes que neste momento brigam pelo Ferreirinha, que é o São Paulo e também o Grêmio. Em teoria, essas são as duas equipes que hoje estariam dispostas a contratar o jogador. No caso do São Paulo, esse namoro já é mais antigo do que o namoro do Bahia, que em teoria teria feito uma oferta pelo jogador mais recentemente. O Ferreirinha já era dado como jogador praticamente contratado pelo São Paulo. Tudo indicava, inclusive, fontes vindas de dentro do São Paulo, que o Ferreirinha assinaria, ainda vai assinar com o São Paulo nessa semana. Em algum dia útil dessa semana, o Ferreirinha vai assinar o contrato com o tricolor do Morumbi e vai se converter em jogador do São Paulo. Essa é uma expectativa lá de dentro do São Paulo. Entendeu? É uma informação que vem de dentro do São Paulo. E ao mesmo tempo você acaba se deparando nas redes sociais com informações que dão conta de que o Bahia estaria tentando atravessar esse negócio e contratar o Ferreirinha e levá-lo para jogar em Salvador. Do ponto de vista do São Paulo, eu quero tratar esse assunto. Do ponto de vista do Esquadrão também, eu quero tratar esse assunto com você aqui. Vamos chegar aqui ao entendimento do que seria melhor para um caso e para outro aí, né? Só chamar sua atenção antes disso para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da OneXBet, que é a patrocinadora aqui do canal, dá muita força para o meu trabalho, mas não é somente por isso. Até porque eu pesquisei esse patrocinador durante 3 meses antes de aceitar o contato. É porque, de fato, ele é muito sério. A OneXBet é uma casa de aposta mundialmente conhecida e é tida no mundo inteiro como a mais respeitável do planeta, tá? As odds são sempre interessantes também. O tratamento que eles dão para você é um tratamento muito respeitoso, considerando você como um consumidor e não apenas como um mero apostador qualquer, né? Então, se você não conhece, use o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para lá se cadastrar. Mas também coloque o código promocional UAXJOSA, que vai te garantir ter ali um bônus, né, de até R$ 1.200, caso você queira, para o seu primeiro depósito, tá? E também vai notificar para eles que vale a pena continuar a investir aqui neste canal, porque você teria chegado lá por causa da minha dica. Beleza, gente? Dá essa força aí. Você que curte uma aposta esportiva, OneXBet, ok? Vamos lá então, né? O Ferreirinha é um jogador de 26 anos, ainda tem muita bola para rolar, né? Para jogar. 25 para 26 anos, agora me falha um pouco a memória, acho que está com 26 anos já. Mas pode ser 25 também, peço perdão em virtude dessa indelicadeza da minha parte agora de não ser muito claro em relação a isso. O Ferreirinha é um jogador, gente, bem interessante naquilo que ele possui de características do seu jogo. As características do jogo dele são, de fato, muito interessantes, muito relevantes hoje para o futebol brasileiro. Elas são muito apreciadas, né, pela grande maioria dos nossos técnicos aqui do futebol brasileiro e mesmo alguns técnicos que possam trabalhar aqui e que não sejam técnicos brasileiros, né? Então, portanto, ele pode ser um perfil para chegar em qualquer equipe grande hoje e ser um reforço também muito interessante, muito relevante, pode fortalecer muito a equipe, entregando qualidade para sua equipe nova e assim por diante. Esse interesse pelo Ferreirinha e essa disputa pelo Ferreirinha se justificam, se legitimam em virtude daquilo que ele joga? Olha, se legitimam sim em virtude daquilo que ele representa enquanto perfil. Entende? Isso sem dúvida nenhuma. Em relação àquilo que ele joga, já é um pouco mais complicado. Por quê? Porque o que ele joga depende muito de circunstância, depende muito do momento. Estamos falando de um jogador que vem apresentando alguns altos e baixos na carreira, né? Um jogador que tem tido ali situações complicadas, um jogador que dá a entender que precisa de ambiente confortável para conseguir jogar bola. Em ambiente um tanto quanto bélico, ou seja, em que os desafios são às vezes até desproporcionais, o jogador não consegue, por exemplo, reverter a situação complicada. Quando os desafios são grandes, mas ainda assim não são tão desproporcionais, também o Ferreirinha, isto é preciso deixar isso claro, deu a entender que tem dificuldade para superar esses problemas aí, né? Ferreirinha é um jogador que, a despeito da sua qualidade, né, é um jogador que dá para questionar sim o funcionamento, né, a execução dessa qualidade dentro de campo. O Ferreirinha no Grêmio sempre foi muito paparicado, né? Desde quando chegou ao Grêmio sempre foi paparicado como um grande jogador muito diferenciado, né? E acho que isso aí subiu um pouco para a cabeça dele. Em algumas situações ali no Grêmio, ele teve dificuldades, muitas dificuldades, com algumas questões mais táticas, né? Então, a dificuldade dele de se encaixar no ordenamento tático do Grêmio gritou em alguns momentos. E o Ferreirinha foi escanteado um pouco pelo técnico Renato Gaúcho.
Veja, então estamos falando aqui de um jogador que tem algumas questões ali para trabalhar, sobretudo no psicológico, né? No mental do jogador, que parece ter um mental hoje, curiosamente, fraco, mas em alguns momentos no jogo, o Ferrinha é aquele cara que vai para cima, que resolve mesmo todas as situações. Ou seja, mesmo essa questão de ser um jogador com personalidade futebolística dentro de campo, depende muito das tais circunstâncias, né? Quais circunstâncias? As circunstâncias de se imaginar, de se conceber como um jogador realmente diferenciado e tido como esse diferenciado pela comissão técnica e também pela torcida do time, né, em que ele está jogando, né? Então, quando é muito amado e empoderado, né, quando o amor, o carinho e a admiração do torcedor vão ao encontro, consegue configurar, né? Consegue encontrar, né, qualidade, consegue configurar essa qualidade no Ferreirinha, né? Isto vai ao encontro daquilo que ele também pensa sobre o jogo dele, que ele tem qualidade. E aí, ele vira um jogador brutal dentro de campo. Então ele assume responsabilidades, ele é um outro jogador completamente diferente. Quando ele não se sente nesse ambiente aí, por exemplo, tão admirado, tão paparicado, né, em que as pessoas não acham, não pensam a mesma coisa que ele, Ferreirinha, pensa sobre o seu jogo, o Ferreirinha não consegue responder positivamente. Então, tudo depende de como ele vai ser trabalhado, a cabeça dele vai ser trabalhada. Por exemplo, se ele chegar ao São Paulo, ele vai ter concorrência. E hoje, na minha opinião, tem um jogador no São Paulo que é o Eric, que assim, todo mundo fala, assim, esquece do Eric, né? O Eric é um jogador que pode surpreender muita gente no São Paulo. Para mim, o Eric é um jogador que vem evoluindo demais, inclusive no plano tático, né? Então, o Eric pode colocar assim, um desafio ali muito complicado para o Ferreira. Ora, ele pode perfeitamente entrar nessa disputa com o Eric e ainda assim ele se manter ali muito com perfil muito alto, com a autoestima lá no alto, enfim, não é porque vai ter a disputa que ele não é um jogador recomendável para o São Paulo. Ele pode perfeitamente ficar muito bem com essa disputa, desde que a cabeça dele seja muito bem trabalhada pela comissão técnica do São Paulo. Entende? Mas ele vai ter uma disputa assim no São Paulo com o Eric e a gente precisa saber se o Eric vencer inicialmente essa disputa, como é que o Ferreirinha vai se comportar. Então tem isso também que a gente precisa pesar aí neste caso. Lá no Bahia, Josa, lá no Bahia o Ferreirinha é um jogador que chegaria certamente para ser titular, né? Pelo menos na minha opinião, pelo que eu conheço do Rogério Ceni, seria essa a situação aí. Ora, tem jogador bom Bahia. O Bahia está começando a montar aí, um elenco em que em alguns lugares do campo, alguns setores do campo, em algumas posições você pode ter mais de um jogador interessante, mais de um titular, né? Digamos assim, né? Então o Bahia já tem, por exemplo, ali jogadores naquela posição. Por exemplo, tem o jogador que veio do Sport, né, gente? Que é um jogador que ainda vai entregar muita coisa para o Bahia, né? O Juba, e acho que assim, vai gerar também uma disputa muito importante ali com o Ferreirinha. Mas eu acho que, pelo que eu conheço o Ceni, o Ferreirinha chega para ser titular. Isso é uma vantagem que o Ferreirinha tem no Bahia. Ora, a torcida do Bahia vai abraçar o Ferreirinha como se fosse vai esquecer que ele tem aí, apresentou alguns efeitos colaterais no Grêmio, vai dar todo apoio e tal. Isso pode gerar um ambiente muito confortável para o Ferreirinha na sua chegada ao Grêmio. Então, tanto o Grêmio como o São Paulo vai depender muito dessa circunstância. Ele pode perfeitamente ser um grande jogador para o Grêmio e um grande jogador para o São Paulo. Ele pode, contudo, não ser um jogador grande para o Grêmio ou para o Bahia ou para o São Paulo, né? Isso vai depender muito da construção desses elementos de recepção aí, né, para ajudar o Ferreirinha na sua adaptação. Vai depender muito disso daí. Neste momento, eu acho que o ambiente mais confortável para ele chegar, ser menos questionado, né, e ter uma disputa menor é o Bahia. Né? Isso, contudo, não significa que ele não possa ser um jogador também interessantíssimo no São Paulo. Este é o ponto. Mas o Ferreirinha é um jogador, é uma aposta o Ferreirinha, tá, gente? Hoje, ele se configura como uma aposta justamente por essas questões aí comportamentais que ele possui. Ele pode chegar e virar um grande jogador para o Bahia ou para o São Paulo, mas ele, como eu disse, pode não funcionar tão bem, né? Agora, veja, como é que fica aí a questão financeira? De certa forma, gente, o São Paulo merece críticas se não conseguir contratar o Ferreirinha. Porque o São Paulo esteve à frente esteve aí interessado no Ferreirinha durante muito tempo, né? Então, o debate com o Grêmio sempre foi um debate aí muito complicado, inicialmente querendo oferecer jogador, tal. Enfim, o São Paulo em nenhum momento fez uma avaliação profunda do que possa ser o Ferreirinha para entender que se de fato ele valia a pena um esforço maior para ser contratado. O São Paulo ficou agindo aí, os dirigentes do São Paulo ficaram agindo, na verdade, com aquele dirigente que não representa um clube como o São Paulo, né? Dirigente de uma equipe aí, sei lá, mediana, ou um clube grande, né? Numa situação muito difícil, né? Por quê? Porque foi aquela visão, né,
sabe, da pechincha, sabe, de não querer gastar, de achar que tá muito caro, enfim, aí não foi lá e não bateu o martelo. A questão é essa praticamente, né? O São Paulo não conseguiu contratar até agora o Ferreirinha, não bateu o martelo porque ficou sempre nessa história aí de vamos ver se a gente pode tirar um proveito aqui, baixar o valor aqui um pouquinho mais, tal, aquela coisa toda. Pode perfeitamente não contratar o Ferreirinha. A questão não é essa, o São Paulo pode contratar ou não o Ferreirinha. A questão que eu sempre pontuo é o seguinte: os dirigentes de um clube de futebol têm que gerar uma avaliação maior, mais profunda, né, mais objetiva sobre o perfil de jogador que eles querem contratar, para que eles banquem de fato essa contratação, aí vai lá e contrata de vez para não deixar com que ninguém possa chegar e contratar, ou então que desista do jogador. Agora não dá também, numa situação como essa, para esse jogador ir parar no outro clube, porque de fato fica parecendo, e de fato né, que o clube foi derrotado nessa tentativa, né? E sinceramente, se o Bahia contrata mesmo o Ferreira, é isso que vai acontecer. O São Paulo terá sido derrotado nessa disputa para o Bahia na contratação do Ferreirinha. E para o Bahia? Bom, para o Bahia eu acho que assim, a proposta do Bahia é também pelos 35% ali que pertence ao Grêmio, o Bahia entregaria 1,5 milhão de dólares, que daria mais ou menos 8 milhões, era também a proposta do São Paulo, e a questão aí que em tese né, geraria essa diferença é que o Bahia estaria disposto a comprar, né, pagar à vista todos esses outros 55% que pertencem ao jogador, além dos 10% que pertencem, se não me engano, ao Sorriso, que é o time do Mato Grosso, de onde ele veio. Né? Tem muita gente falando, né? 65% do jogador pertence ao staff do próprio jogador, ao jogador. Não, são 55% e 10% pertence ao seu clube formador. Né? Então o Grêmio estaria o Bahia estaria disposto a fazer, a adquirir esses direitos aí do jogador, pagando imediatamente à vista. E o São Paulo estaria disposto a parcelar esses valores. E, em teoria, essa proposta do São Paulo não seria tão interessante como a proposta do Bahia, e essa seria a razão pela qual o Ferreirinha, neste momento, está muito mais próximo do tricolor baiano do que do tricolor paulista. De qualquer maneira, chegando no São Paulo ou chegando no Bahia, sinceramente, ele chega com uma aposta que pode dar muito certo, mas não podemos perder isso de vista. Ele vai chegar realmente com uma aposta. Habilidade não falta para o Ferreira. Qualidade técnica também não falta para esse jogador. Não falta mesmo. Ele tem muita habilidade técnica. É um jogador que tem esta velocidade que é muito importante para um técnico como o Rogério Ceni e também para um técnico como o Dorival. É um jogador que pratica dribles em velocidade, algo também muito importante para o esquema das duas equipes. É um jogador que, quando está realmente muito confiante, ele também se torna um belíssimo finalizador. Então o Ferreirinha tem características que de fato agradam muito a maior parte dos técnicos brasileiros, incluindo o Dorival e o Ceni. E também se encaixa, na minha opinião, muito bem dentro do esquema tático, tanto do Ceni como do Dorival no São Paulo. Né? Então eu acho que, em termos de características, ele realmente tem tudo aquilo que esses dois técnicos gostam. Né? Em termos de execução, ele se coloca neste momento como uma aposta, porque ele pode executar todas essas boas características de uma maneira muito interessante ou não. Vai depender da adaptação do Ferreira, né? E também, para que essa adaptação dê certo, que ele consiga ser muito bem recepcionado no clube onde ele possa jogar, no clube onde ele vai jogar em 2024, né? Então fica aí, para o Bahia pode ser um belo reforço, mas não deixa de ser uma aposta. Para o São Paulo, belo reforço, não deixa de ser uma aposta. Quem está na frente hoje, neste momento, estaria na frente o Bahia, né? Ele, Ferreira, estaria perto de assinar com o São Paulo já nessa semana, mas o Bahia está atravessando sim esse negócio aí e pode anunciar o jogador a qualquer momento lá em Salvador. Neste momento, infelizmente para o São Paulo, se o São Paulo conseguir reverter e contratar o Ferreirinha, é quase uma surpresa. Seria quase uma surpresa e já é assim que as coisas são vistas no Morumbi, né? E se o Bahia consegue assinar com o Ferreira, né, isso já seria uma coisa muito mais dentro da realidade diante da proposta feita pelo tricolor de Salvador em relação à proposta feita pelo tricolor paulista. Tá bom, gente? É isso.